Já recolheram as perguntas? Para a gente poder iniciar com as perguntas. Se quiser dar uma olhadinha. Para a gente poder iniciar o segundo bloco do nosso encontro de hoje, para depois passarmos à sessão de autógrafos, né? E eu acho que eu vou sentar ali, que vai ficar mais fácil, né? Fica melhor, ok? Vamos lá. Vamos lá? Wagner, por que Jesus passou por tamanho suplício? Houve necessidade para isso? Acho que foi. Como é que é? Por que Jesus passou por tamanho suplício? Houve necessidade para isso? Como diz o Haroldo, a gente tem que, para entender uma história, nós temos que ter o contexto dela. O que era a Terra naquela época? O que eram as ideias e o comportamento do Cristo? Na verdade, a profecia que anuncia a vinda dele para um terreno árido, né? Em que ele seria tratado como lenho seco, seria dizimado. E depois, no Evangelho, com João, ele fala do Verbo e que sofreu todos os processos dolorosos, né, que nós não reconhecemos. O próprio Jesus, no Evangelho de João, ele diz que, quando ele vai analisar a questão da nossa ascendência, ele fala assim: vós tendes por pai ao diabo, porque ele profere a mentira, e porque eu digo a verdade, não credes em mim. Eu e o Pai somos um. Então, ele vai trabalhar essa questão. O interesse pessoal é do ambiente terreno, mas se não vier alguém que transcenda o interesse pessoal e que mostre o que é o caminho da vida do amor, suportando as reações negativas daqueles que ainda não querem esse padrão, não teríamos, no nosso psiquismo, uma referência do que nos aguarda de futuro. Então, para a gente poder entender a evolução, ela se dá assim. Você conquista um padrão. Aí vem um elemento de um padrão superior e reage no nosso meio. Para ele, é afirmação do que ele já conquistou. Então, seria assim, testemunho. No caso de Jesus, foi missão. Mas um outro espírito poderia ser prova. Quando vem um espírito de melhor condição e vive entre nós, que temos um padrão inferior, para ele é uma espécie de prova que fixa nele, na alma dele, as proposições e, ao mesmo tempo, ele implanta novos registros no nosso psiquismo. O tempo é que vai cuidar dessas sementes que foram lançadas. Então, alguém tem que semear. Nós temos que entender o seguinte: o nosso trabalho espírita hoje, a gente vira e fala para as pessoas sobre espírito, sobre mediunidade, muita gente fala assim: isso não existe, não. Se a pessoa for muito objetiva, muito materializada, fala, isso não existe, não, isso é loucura. Tem gente que pega o nosso lar do Chico, lê e fala assim: isso aqui é utopia, isso é obra de ficção. Tem espírita que falou isso. Na época que o livro foi publicado, consta que o pessoal do Sul falava que o Chico já tinha se perdido, porque aquilo era obra de ficção. E, no entanto, tem fundamento, né? A gente sabe que tem. Quem estuda
a doutrina espírita, a fundo pela codificação, sabe analisar aquilo. Então, nós temos os elementos que, como Jesus, fecundaram o terreno para que, no tempo, a gente ganhasse esses padrões renovados. É por aí. Eu vou fazer uma pergunta dando continuidade a essa de Jesus. Se Jesus morreu por nós na cruz, se ele pagou por todos os nossos pecados, é correto uma pessoa pagar processos para sofrer privações e ter obrigações, sendo que Jesus já fez isso por nós? Na verdade, isso é uma interpretação teológica de algumas religiões mais literalistas. Mas a questão não é essa. O Emmanuel trata o assunto assim. Considera um barco que vai enfrentar dificuldades e está quase sossobrando no mar, está quase afundando. Aí vem uma providência e resgata esse barco. Ele foi salvo de sossobrar, de afundar, mas ele tem que continuar a jornada até o porto. Não sei se vocês entenderam a sutileza. O que Jesus fez conosco não foi tirar de nós a culpa ou a responsabilidade daquilo que operamos, mas ele veio trazer uma fórmula definitiva de anularmos o mal pelo bem. Por isso que o texto do Evangelho diz assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Mas para que você não seja mais uma criatura que tenha que viver expiação, você tem que amar muito. E amar muito significa se dar em holocausto, como ele fez. Então, ele não devia nada e aceitou uma cruz. Você vê que não teve lugar para ele nascer, foi numa estrebaria, e partiu da vida física nos braços da cruz. E era um puro, não tinha karma, não tinha nada que acertar. Fez por amor. É o que mãe faz para o filho, né? A mãe se contorce, sofre, pai e mãe fazem isso para o filho. E o filho ainda vira e fala assim: ué, fez mais do que sua obrigação. Ela não importa, continua amando o filho. É um tipo de amor. Por isso que os espíritos escreveram, através do Chico, o livro Os Dois Maiores Amores: o de Jesus pela humanidade e o das mães pelos filhos. Então, são formas de amor que nós temos dificuldade de entender, porque a gente vive muito na troca. Toma lá da cá. O amor não tem troca. Ele dá e dá e dá e dá, não está nem preocupado se vai receber. Isso é amor de verdade. Então, o que o Cristo fez foi criar um referencial de socorro às nossas misérias, dizendo assim: tem jeito, você vai ser feliz. A partir de hoje, você é uma criatura nova. E por quê? Muda a visão. É o bem e mal sofrer do Evangelho segundo o Espiritismo. O bem sofrer é quando você olha para o desafio e compreende a necessidade dele e abraça a tarefa, cumpre o dever. O mal sofrer é quando você se rebela. Então, Jesus muda a mentalidade, muda a forma de se viver e de lidar com os desafios da existência. Ele nos salva da nossa má vontade, da nossa preguiça moral, de todos os vícios que a gente adotou no tempo. É nesse sentido. Como saber se as escolhas que estamos fazendo são certas? Para isso, a gente tem que aprender a ouvir a consciência. Existem situações em que você faz uma ação, você deixa uma ação vir à tona e você fica inquieto. Aquilo te persegue, aquilo te incomoda, você fica inseguro. Se você ficou inseguro, se você ficou desconfortável, é porque aquilo não foi bem. Quando você tem a chancela da consciência, te dá uma tranquilidade, um júbilo, uma euforiazinha interior. Aquilo te dá um retorno, é um salário da paz. Você sente isso no momento. Basta se estudar, né? O autoconhecimento é muito por aí. Não é ficar escrafunchando que foi noutra vida e que tem... Feiura a gente tem demais. O Chico um dia disse assim, o Chico Xavier, ele falou assim: eu ficar me estudando, eu sei o tanto de feiura que eu tenho. Eu escolhi trabalhar com os bons espíritos, fazer pelo meu próximo aquilo que nem eu tenho, porque aí eu vou gerar mérito. Minhas feiuras eu não quero ver, eu quero gerar mérito. Ele deu a senha. É isso aí. É verdade que quando o indivíduo entra em sintonia com algo negativo,
por atitudes ou palavras que prejudicam não só a ele, mas também a outras pessoas, os espíritos de luz superiores que ficam ao nosso lado se afastam? Quando escolhe uma É coisa verdade ruim, que quando o indivíduo entra numa sintonia negativa, a espiritualidade superior tem a seguinte sistemática. Eles prestam assistência, mas para prestar assistência e ela se tornar uma realidade, é preciso ter sintonia do objeto com aquele que se propõe a auxiliar, da pessoa com esse protetor espiritual. Quando os espíritos percebem que essa pessoa está obstinada em escolhas infelizes e repete isso, repete, não é da primeira vez. A primeira vez é sombra. É ignorante, escorregou, mas isso vai ajudar ele a pensar 2 vezes, continua prestando assistência. Agora, quando o indivíduo repete aquilo sabendo que é o mal, eles se recolhem porque sabem que a pessoa elegeu o que ela quer. Isso é respeito ao livre-arbítrio. Não é porque eles ignoram a gente. Eles vão esperar o tempo, naquilo que eu falei, que o Emmanuel escreveu. Deus não usa violência, usa o tempo. Porque se eles forçassem a pessoa a fazer o bem, seria violência. E a pessoa não quer. Então, eles se afastam, se recolhem, mas sempre observando o momento de entrar de novo. É nesse sentido. Tá? tenho um marido mal-humorado que nem percebe o quanto me trata mal e quanto trata mal quem os ama, e gostaria muito, como trata mal quem os ama. Gostaria muito que desse certo nossa relação. Para nos separar, envolve muito dinheiro. Me sinto sem saber o que fazer. O que caracteriza um compromisso fechado de uma pessoa? Quando a gente estuda o que é um compromisso que a pessoa não pode deixar, é quando ela procura as portas para sair e nenhuma está aberta. Isso significa que a tarefa dela não terminou. Esse é o sinal de Deus. Ela bate na porta, e ela está cada vez mais fechada. O que compete a essa pessoa que tem conhecimento espiritual, que sente moralmente um dever? Deixa eu me devotar mais. O tempo é que vai sinalizar se eu posso ou não desvincular. O tempo é que faz essa operação. Nesse caso, tem um conto do Chico, que é muito bacana, que um espírito jovem, o Augusto César Neto, escreveu através dele sobre feminismo. O feminismo visto do além é esse feminismo que a mulher quer fazer o que o homem faz, tomar o lugar dele, abrir mão da sua tarefa, que tem uma natureza muito especial. Então, diz esse espírito que um dia, no além, discutindo sobre feminismo, um espírito contou assim, um benfeitor contou o seguinte: na época de Jesus, ele ia de uma região para outra, e eles não sabiam o caminho. Então, os discípulos foram na frente. Foi Pedro, com aquela vontade de ajudar a servir ao mestre. Então, Pedro foi à frente para perguntar a alguém, na encruzilhada, qual seria o caminho para a região que eles queriam. E vinha um homem. Quando esse homem chegou perto, ele falou assim: o senhor podia... Foi abordar o homem. O homem: sai, mendigo, da minha frente, antes que eu piso na sua cabeça. E xingou Pedro, humilhou Pedro e saiu pisando duro. Era um brutamontes. O Pedro ficou ruborizado, irado. Quando Jesus chegou, aí ele falou assim: Senhor, que absurdo! Esse homem que me maltratou, nem sabia o que eu queria, eu fui pedir uma informação. Calma, Pedro, calma, diz Jesus para ele. Em seguida vinha uma moça. Aí Pedro observou e foi até a moça. Ela trazia um cântaro de água sobre os ombros e vinha descendo toda garbosa. Ele abordou a moça parou, desceu o cântaro de água, foi todo ouvidos para Pedro, ensinou o caminho, deu informações além das que ele pediu, pegou de novo o cântaro e saiu garbosa pelo caminho, serena. Quando ele voltou, disse para Jesus: olha, agora eu sei o caminho. Aquela linda moça, na contramão do que aquele brutamontes fez, ela me explicou tudo, e eu fiquei tão embevecido de ver uma jovem tão linda, tão educada. Aí consta que Jesus teria virado para ele assim: pois é, Pedro,
esta mulher maravilhosa, que você tanto admira, será a esposa daquele brutamontes, e ela vai ensinar para ele a se comportar melhor. Aí os espíritos terminam dizendo assim: essa é a visão de feminismo que o alto tem. Isso nos ajuda a compreender como é o trabalho com as pessoas que estão do nosso lado. E não precisa de longe, no livro Boa Nova, o capítulo Joana de Cusa, que consta que é a nossa querida Joana de Ângeles, ela assumiu Cusa, que era um homem infestado das ideias do império, que tinha aquela vida esquisita do império, e ela queria cascar fora dele. O que Jesus falou? Ele é o mármore precioso que Deus te concedeu, e você é o cinzel que vai fazer a obra divina. Sem comentários. Vamos lá. Tenho muita dificuldade em relacionamento. Olha só, a gente vai abrir um setor de atendimento para relacionamentos, tá? Tenho muita dificuldade de relacionamento com a minha família. Faço tudo por eles. Às vezes esqueço até de mim. Sofro maus tratos verbais constantes. Sou casada há 30 anos e tenho uma filha de 26, outro de 23. Quando estão mais calmos, dizem que me amam muito. Mas quando estão nervosos, dizem que ainda vão se vingar de mim. Como devo agir para reverter a situação? Meu filho, você, para mim, é problema seu. Desculpa, foi mais forte que eu. Olha, é interessante, porque isso dá um estudo, gente. A personalidade dessa pessoa é uma personalidade passiva. Agora, existem circunstâncias no plano das reencarnações em que a gente colhe o que plantou, porque tem muita mulher que induziu os elementos que hoje constituem sua família, de esposo a filhos, a uma vida irresponsável, a uma vida de só usufruto, de ingratidão. Quando ela recolhe esse pessoal vai agir com ela dentro daquela natureza que ela ajudou a implantar neles. Mãe e pai dentro do lar, eles são a raiz dos problemas causados por aqueles que vêm através deles, que são os filhos. Por isso que o Emmanuel fala que o lar é o centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, você colhe o reflexo daquilo que você causou lá atrás. Mãe e pai são ícones que acessam o nosso passado. Eles configuram a construção no tempo. Então, há um comprometimento. Se as pessoas maltratam, e essa pessoa, às vezes, não tem coragem de revidar, etc., pode ser porque existe uma culpa inconsciente de retaguarda, que desarticula nela a autodefesa, a autoestima. Nós conhecemos muitos processos psicológicos, emocionais, que revelam que a pessoa é refém de toda uma estrutura, às vezes familiar, em que ela leva pancada, 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 reclama, mas não tem coragem de se indispor e se libertar, porque ela precisa pagar segundo a consciência dela dita o que ela já fez no passado. Então, existem estudos, isso é um estudo profundo, e a gente vai percebendo que existem muitas nuances. Se a pessoa já é daquele tipo que conseguiu renunciar, é importante que ela não se magoe. Deu. Aproveitou? Aproveitou. Não aproveitou? Não tem problema, não. O semeador saiu a semear. Semeia em cima de pedra, em cima de espinheiro, em cima de terra rasa, em terra mais profunda. Ele está semeando. Não importa o tipo de terra. Então, se essa criatura quer se dispor a amar de verdade, se renunciar, vá em silêncio. Faz o melhor que puder e deixa a colheita para Deus. O tempo vai responder para ela. Agora, se é culpa, não tem outro caminho. Porque ninguém consegue tirar ela de lá. Você tira, ela volta. É aquilo que uma vez o Divaldo falou das palafitas, que ele socorria o pessoal das palafitas, dava assistência, quando piscadinha, o pessoal voltou de novo para a palafita. Então, a gente diria assim, tirou a pessoa da favela, mas a favela está dentro dela. Vocês entenderam? É isso. Então, nós temos comprometimento. Ninguém foge de si, ninguém foge da própria construção.
Então, a gente tem que ter paciência. O Espiritismo ensina a gente, até pelo cunho moral que ele traz do Evangelho, a se renovar e sublimar a proposta. Não espere, tenha esperança, mas não nutra expectativa. É isso. Tenha esperança, cultive a esperança, mas não nutra expectativa. Esperança é ser melhor no plano global. Expectativa frustra sempre. Dá o melhor e não espere no mesmo nível. Fique satisfeito por estar podendo dar o melhor. É por aí. Não falo com meu pai há 2 anos, uma pessoa de 70 anos, autoritária, rancorosa, que sempre foi de difícil convivência. Na última discussão, onde mais uma vez me disse coisas terríveis, me calei e fui embora. Me sinto melhor, mas com culpa por não conseguir perdoar e me conciliar. Penso em procurá-lo, mas sei que não serei bem recebida. Pensando na minha evolução e nas minhas escolhas, o que devo fazer? Tentar mais uma vez uma conversa que nunca aconteceu, o que pode piorar a situação, ou assumir o meu distanciamento, vibrando por ele em pensamento e esperando que um dia, talvez numa outra encarnação, ele amadureça a nossa conciliação e seja possível. Ele amadureça a nossa conciliação e seja possível. A gente nota que essas relações são relações que vão sendo trabalhadas no tempo. Nós não conseguimos improvisar. Uma vez o companheiro Honório Abreu, em relação a problemas familiares que pessoas próximas viviam, de falta de caráter, de sensibilidade moral, esse movimento que a gente já tem, desenvolve no Espiritismo, e identifica com facilidade na espiritualidade, faltava para determinada pessoa. Então, eles fizeram um estudo evolutivo e eles mostraram que senso moral, ele precisa, a partir do ponto que a pessoa está já socializada, ele leva em torno de 4.000 anos para se implantar. Movimento de senso moral. Prestem atenção. Essa questão de ética, de notar as questões, ter ressonância. Então, é o seguinte, tem gente que está vindo egresso de muita luta de despotismo, de comando. E, quando sofre, fica mais endurecida essa pessoa. Ela vai endurecendo. Então, o sentimento não entra na relação. Ela faz tudo mais por impulso de cálculo. Temos que ter paciência. Quem que prepara essa pessoa? Pancada? A pancada vem, porque ela vai colher o que ela fez. Mas aqueles que já têm algum afeto têm que estar preparados para semear o outro lado, que é o lado do amor altruísta, que renuncia, que não cobra tributo. Então, uma relação filial ou paternal é uma relação que nos deixa margem para fazer independente do que vai receber. O que a pessoa tem que fazer não é evitar a relação com a pessoa, mas é não expor, não ir com sentimento. Ela está indo muito a descoberto. Nessa hora tem que ter cobertura. A mulher tem que entrar no templo da relação familiar com cobertura. A cobertura é a razão. Vai lá com a razão. A razão vai dizer para o seu sentimento assim, não come dessa fruta, porque a pessoa está fazendo o que a Eva fez. Ela foi lá e se expôs, foi se alimentar daquilo que foi recomendado para ela não alimentar. Não se alimente da postura dele, do que ele fala. Auscute a alma, enxergue e fala assim, tem uma alma querida aqui, que está embrutecida, mas que no tempo vai ser aprimorada. Dá na medida, sem excesso. Porque a pessoa também fica assim, por que você não fala? Por que você não faz? Por que você não me perdoa? Por que você não me trata bem? Por que você vai perguntar para uma pessoa que está soltando espinho? Não tem que perguntar. Transita, deixa um recadinho e fala assim, hoje não vou levar nenhum espinho. Faz lá alguma coisinha que manifeste o seu carinho, deixa e vai embora. Oi, vim aqui para dar um oi, vou embora. É no sentido de bater um ponto mesmo. Porque não tem como estabelecer relacionamento com alguém que está mal consigo próprio. A pessoa está batendo, não é na de fora, ela está se batendo. Esse indivíduo se maltrata. Então, o que a gente tem que fazer? Compadecer. Jesus nunca se defrontou, ou melhor, ele nunca se atracou com pessoas. Deixai-os ir.
são cegos guiando cegos. Disse sim para os que são adversários. Deixai-os ir. Vão aprender pelo mecanismo da vida. Quem já tem qualificação, escolhe o nível melhor. Lamenta. Entristece? Sim, claro que sim. Lamenta? Sim. Agora, não fique intoxicado. O problema é intoxicar-se. Então, é pai? Tributo. De carinho, graças a ele eu reencarnei. Começa a justificar. O Chico fazia isso muito. Os amigos advertiam ele em relação a outras pessoas complicadas, né? Aí ele falava assim, não, meu filho, o fulano tem isso, ele tem essa virtude, tem isso. A gente justifica. A gente vê isso no livro Renúncia, de Alcione. Alcione tinha sempre uma palavra de luz nas situações mais difíceis. Aquele livro ensina muito para a gente, porque o livro é o livro do sentimento. Então, a gente vai aprender sublimação de sentimento com Alcione. E era um anjo. Wagner, nós temos que viver como humanos ou temos que viver como espíritos? Nós somos espíritos numa vida humana. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo estabelece na mensagem O Homem no Mundo. Vivei como vivem os homens de vossa época, mas levai no coração Deus. É essa a proposta. É o que a gente estava falando sobre médium, né? O médium, ele tem que evitar coisas que podem tumultuar a sua vida psíquica, emocional, porque ele tem um canal de captação avantajado. Então, ele procura evitar, mas ele não se isola do mundo, porque senão a gente vai viver como anacoreta. O Espiritismo desaconselha fugir da sociedade, porque a dinâmica evolutiva está no trato social. Aí está a pedra de toque da evolução, do progresso. Sem a relação uns com os outros, a gente não cresce. Então, o grande desafio é esse, viver no mundo ciente de que é espírito e que pode, sim, usufruir de todas as coisas sem excessos. No capítulo Vícios e Virtudes do Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre isso. Vocês já imaginaram uma pessoa que não tem aquilo que é o princípio da vaidade? Não toma banho, não troca de roupa. Quem consegue conviver? Então, é importante se cuidar? Sim. É importante zelar pelo corpo? Sim. Porque ele é instrumento do espírito. Então, nós estamos numa condição em que isso tudo é dever. Nós não podemos viver na matéria como se a gente fosse da matéria. Eu vivo no mundo, sou do mundo. Não, eu não sou. Eu estou transitando pelo mundo, passando por ele. Ninguém fica aqui. Então, isso basta para a pessoa. É equilíbrio, né? Essa relação matéria-espírito precisa ser bem trabalhada por nós. Vamos valorizar, porque tudo é divino. Lembrando que o fluido cósmico vem de Deus. A gente recebe isso do Criador. Coagula, condiciona e se apropria para ganhar valores morais. Tenho um filho homossexual, no qual meu marido tem vergonha dele. Me sinto muito triste já em saber que meu filho vai sofrer na vida ainda muito e em casa também. É uma situação delicada por causa de preconceito. O Espiritismo tem muita luz sobre essa questão, porque a homossexualidade feminina-masculina é a inversão do espírito, que teve fieiras reencarnatórias no outro sexo e reencarna no corpo contrário à sua estrutura psicológica que manifesta isso. Então, a tendência homossexual, a reencarnação é que explica e justifica até, porque é uma transição. O Chico falava que é o amor preso em grades, porque o Chico interpretava muito bem o pensamento. Mas a doutrina espírita clarifica muito a questão. E a luta da criatura nessa condição de inversão, ela pode ter características diferenciadas. Ela pode ser expiatória, quando realmente há uma inconformação do espírito naquele corpo, ele não aceita o corpo, e aí a gente vê todo tipo de sofrimento. O que justifica isso? O que define isso? Os abusos que a criatura cometeu no corpo que não honrou. Então, ele inverte a estrutura e funciona por expiação. A outra é prova. É quando realmente o espírito passou por uma fieira, vai passar para outra, e ele vai ter as afinidades com aquela fieira reencarnatória no sexo que deixou. O Chico falava com os amigos, Arnaldo nos contou isso, que o espírito leva em torno de 13 reencarnações para poder mudar de sexo.
quando há uma construção respeitosa, um histórico respeitoso no uso da sexualidade, ele não tem distúrbio. Ele vai mostrar, às vezes, como é o caso do Chico, a gente sabe, né? O Chico teve mais de 13 reencarnações como mulher e teve que reencarnar como homem por causa da tarefa, da natureza da tarefa, num período muito difícil, que seria para a mulher, porque ele ia ter uma grande exposição. Era um missionário. Então, ele conta, existe livro registrando isso, que Emmanuel, ele conta que o Emmanuel suou para convencê-lo a vir como homem, que é a sua primeira reencarnação como homem. E a gente sabe porque o Chico era uma dama, uma delicadeza, mas o Chico nunca teve distúrbio de comportamento, porque ele trazia uma sublimação das suas potências. Ele já tinha um trabalho na área da mediunidade, né? Ele contou para muita gente que ele foi a Ruth Céline Japet, corrigiu até a pronúncia, porque ela não era francesa, ela era judia. E ela fugiu, na época de Napoleão III, de lá para Barcelona, onde ela trocou de nome e adotou o nome de Dolores, porque fugiam das perseguições que a Igreja, na época, negociando com Napoleão III, fez sobre os judeus, principalmente. E os médiuns não iam escapar. Por isso que Kardec preservava muito o nome dos médiuns. Então, há bastidores dessa história, né? Ele contou isso para diversas pessoas. Uma delas foi Divaldo Franco, que nos contou pessoalmente, que em Paris, visitando o túmulo de Kardec, Chico chorou muito. E ele ouviu isso da boca do Chico. O Chico contou isso para diversas pessoas, dentre elas o Arnaldo Rocha. E a gente sempre soube disso em Minas Gerais. E ele corrigiu até o nome e a história dela. Então, ela reencarna agora para fazer uma tarefa inteira, porque a Ruth foi que revisou o Livro dos Espíritos para o codificador, para ser publicado. Então, é um histórico bacana. Agora, o espírito que recebia é o espírito de verdade, que, segundo consta em documentos que já estão em poder da Federação Espírita Brasileira, só não foram divulgados ainda, manuscritos de Allan Kardec mostrando que ele sabia que o espírito de verdade era Jesus. Isso está em manuscrito de Kardec, já de domínio da Federação Espírita Brasileira, que vai colocar isso como museu, porque veio através de Canuto Abreu, no Instituto Canuto Abreu, que foi passado para a Federação. Então, a gente espera o desdobrar dessas revelações aí. Então, nós entendemos que as inversões, elas acontecem em diversos níveis, mas tudo isso é um fenômeno natural, ou por expiação, porque a gente vê uma pessoa lesada moralmente, uma pessoa lesada fisicamente, e, embora a sociedade olhe assim e tenha até um receio, porque às vezes é um coxo, às vezes é um chagado, às vezes é um louco, mas tudo isso é distúrbio expiatório. Outras vezes a pessoa é diferente na sua apresentação, na sua forma de pensar, e a sociedade pode também ter um certo receio, né? A pessoa, mas por que essa pessoa pensa assim? Por que ela não pensa como a gente? Isso acontece desde o lar até as instituições sociais. Não é só com sexualidade. E a sexualidade é a manifestação da sensibilidade da criatura, da sua história. Então, nós vamos entender que homem e mulher são condições físicas objetivando a dinâmica evolutiva nos mundos como a Terra, materiais. Mas, na espiritualidade, todo mundo vai ser anjo. E anjo não tem polaridade nem feminina nem masculina. Funde as duas. O nosso grande futuro é a angelitude. E aí não tem sexo, não tem homem, não tem mulher. Desaparece tudo. Então, é tudo transitório. É caminho. Nós precisamos ampliar nossa capacidade de compreensão uns dos outros. Tá bom. Bom, muitas emoções, né, gente? eu que o diga. Eu que o diga. Nós chegamos ao final do nosso encontro, cheio de muitas emoções, realmente. E nós vamos convidar o Wagner para fazer a prece final. Nós temos um convidado muito especial, muito querido, que está conosco, e nós convidamos, então, o Wagner a fazer a prece de encerramento, e, após a prece de encerramento, ele estará autografando os seus livros.
Então, nós vamos procurar harmonizar o nosso ambiente ainda mais, certos de que Jesus está conosco, de que a espiritualidade investe em nossos corações, de que todo esse manancial de luzes espirituais, de entendimento da vida, da compreensão dos objetivos da vida, do nosso papel no concerto das reencarnações, significam, acima de tudo, movimentos do amor de Deus. E vamos nos entregar aos bons espíritos, vamos nos entregar a essa onda de amor de Jesus que vem sobre nós. Ninguém está sozinho. Nós todos temos amores que jornadeiam não só na terra, mas também pelo infinito. Nosso espírito é rico de potencialidades. A riqueza que identificamos em Jesus existe em nós ainda dormente. Vós sois deuses. O amor pode tudo. O amor é sábio. O amor é generoso. O amor tem ciência. O amor tem psicologia. O amor é o resumo de tudo, de todas as ações que operamos no tempo e no espaço. Amemo-nos uns aos outros. Confiemos em Jesus. Nós vamos pedir aos amigos espirituais que possam nos ajudar. Nesse instante, são equipes maravilhosas de benfeitores que aplicam os passes, que visitam os lares. Estamos num oásis espiritual, na cidade maravilhosa. E Jesus tem tantas esperanças no nosso Brasil. Vamos buscar a paz e a serenidade. Vamos nos envolver com os nossos amigos do mais alto. Meus irmãos, que o excelso amigo Jesus nos abençoe. Sentimos uma alegria muito grande em voltar a este ambiente tão fraterno. Rever amigos queridos. A bênção do Senhor, mais uma vez, nos encontra. E vocês, meus irmãos, aqui presentes, que desconhecem esse velho renovado, que se apresenta nesta hora para beijar as mãos. Ô minha querida, que alegria, minha filha, poder vir à sua casa, onde tantos irmãos nossos nos acolheram no passado. Para nós é uma aventura, viu, minha querida? Nossa Mimei, nosso Honório, nosso Bezerra, nossa Joana, e tantos outros amigos do alto, operando as maravilhas da harmonização dos corações, minha filha. Essa besta que vos fala não tem mérito não, minha filha. Mas o que eu vou fazer se a misericórdia é grande? Eu fui recebido tão bem, minha filha. Gostosura nunca nos esqueceu. Gostosura está envolvendo esse ambiente com aquela luz que lhe é peculiar, minha filha. Fruto de muita luta para quem está aí sofrendo. Ô, minha gente, vocês falam muito do Chico, mas eu vou falar para vocês. Eu assisti de perto. Gostosura sofreu demais. Sofreu além da conta. E calava tudo, viu? Calava tudo. Respondia nada, não. Fazia o bem. Olha, em muitas vezes, em muitas situações, eu me sentia um burro chucro perto dele. Mas observando aquilo que ele fazia, o que eu posso dizer, minha filha, Gostosura nunca me corrigiu, não. Ele não ficava chamando minha atenção, não. Gostosura exemplificava. Ô, minha gente, vocês não sabem o que é viver do lado de um coração que ama. Eu sei que tem muita gente com mérito aí, mas eu estou falando de um muito especial.
O que Deus me proporcionou nesta última existência, eu não tenho como descrever. Quanto mais eu pensava em mim, mais eu me envergonhava. Mas se a gente não tiver vergonha na cara, a gente não muda não, viu, minha gente? Não muda não. Então a gente tem que sentir vergonha do que faz, que não está certo. Como tem que ficar alegre quando dá certo, né, minha filha? Sim. Esse acolhimento todo, essas lições do Evangelho, da nossa formosa doutrina espírita, que nós devemos honrar, viu, minha filha? Honrar essa doutrina. Você está aprendendo com um grande amigo nosso. Nós gostamos muito do Divaldo, minha filha. Criatura muito querida. Levei ele a Pedro Leopoldo pela primeira vez para ver o nosso Chico, né, minha filha? E eu guardo isso no coração com muita alegria. Aquele rapaz bonito, alegre, que me visitou lá na Belgo Mineira. Ô, minha filha, que dia feliz, viu, minha filha? Você é especial, Anar. Não, minha filha. Eu estou aprendendo com quem pode, né, minha filha? É muita luz para o nosso lado. E a gente fica pensando, às vezes eu me pergunto, Jesus, para que tanta luz, meu Deus? Eu sou essa coisa chucra, procurando melhorar, viu, minha filha? Eu não nego, não. Tem hora que a gente fica assim, ensimesmado, pensando. E hoje a gente volta assim com esse carinho, visitando os ambientes tão queridos. Vocês todos estão no meu coração, viu, minha filha? Obrigada pelo seu carinho, meu Olha, amigo. nós agradecemos muito. E eu estou aqui feliz, falando pelo nosso amigo, para dizer a vocês que depende de nós. Depende da nossa vontade. Nós todos podemos ser diferentes. Oh, meus amigos, vamos cultivar o que é bom. Vamos esquecer as bobagens que a gente já fez. Tanta besteira que ficou para trás. Olha, tem um ditado antigo da minha época que diz assim, águas passadas não movem moinho. Hoje nem tem moinho mais. Mas o que passou, passou, viu, minha gente? Nós estudamos aí efeito do passado, do presente, mas o que importa é a nova mentalidade. Vamos buscar o Evangelho. Vamos trabalhar a beleza dessa doutrina. Tem tanta cabeça bonita aqui que pode produzir, né, minha filha? É verdade. Tanta cabeça bonita. Ô, minha gente, o movimento que Jesus está fazendo pelo Espiritismo é um movimento de vida, viu? Não é movimento de morte, não. A gente lida, aí na Terra a gente lidou muito com desencarnado, e vocês estão lidando com desencarnado agora. Mas olha, nada de pensamento de morte, não, é vida, viu, gente? Os desencarnados vêm para falar assim, a vida é infinita. Vamos trabalhar, minha gente, vamos trabalhar. O que a gente pode desejar para todos vocês é essa aventura de poder estar convivendo com a luz do Cristo. O excelso amigo não falha em nenhum momento. Tudo pode dar errado. Jesus nunca. É Ele a nossa luz. Que a luz dele possa brilhar no coração de cada um. Eu agradeço muito o carinho. Ô, minha filha, Deus te abençoe nessa faina maravilhosa, viu, minha filha? Obrigada, meu querido. Que os nossos bom benfeitores te tê-lo aqui. guiam muito pelos caminhos do amor. Uma alegria estar com você, minha filha. É uma beleza. Oh, minha gente, vocês me perdoem, a expressão ainda é tão pequena, mas é com o coração, viu? Se tem uma coisa que eu sou, é honesto, viu, minha gente? Aprendi isso na luta. Honestidade e sinceridade. Isso eu trago no coração. Eu abraço a todos, desejando que o nosso Mestre, que o nosso querido Jesus, possa brilhar na vida de cada um. Vamos amar, minha gente. Vamos confiar. Deus é nosso Pai. Sigamos à frente. Um abraço muito fraterno a todos vocês. Minha querida, um beijo nas suas mãos. Obrigada Deus te pelo seu pague, minha carinho. filha, pelo carinho com que me acolhe. Deus abençoe. Votos de muita paz, meus irmãos. Arnaldo Rocha. Obrigado, meu amigo querido, por estar novamente conosco. Agradecemos essa bênção de termos mais uma vez em nossa casa o Arnaldo Rocha, agora em espírito,
meu amigo querido do coração, especial amigo mesmo, que tanto caminhamos juntos, embora, quando encarnado, pudemos estar pouco tempo juntos, mas valeu por muito. E eu agradeço muito por essa visita, pelo seu carinho, por estar conosco em nossa casa novamente. Agradeço também, Wagner, o seu carinho, a sua presença na nossa casa, por estarmos juntos, trabalhando em nome de Jesus novamente. Agradeço muito. Deus abençoe a todos vocês. Foi uma grande alegria de alma. Muita paz. Graças a Deus. É isso aí, família. Momento ímpar. Tem a música do final? Então, bota ela. Do Natal, Jana. Hare Krishna, é do Natal. Encontro de Natal, Jana, encontro com Jesus. Ela está chorando muito? Por quê?